Esta conferência será gravada agora. Então, pessoal, boa noite para vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje. E dessa leitura inicial que eu pedi que vocês fizessem, o que vocês têm já de me dar de feedback? O que vocês têm assim de maior desespero nessas figuras que vocês viram? Ou na leitura do capítulo vocês acharam que foi mais de boa, foi mais tranquilo de acompanhar do que os outros capítulos? Ou tudo a mesma coisa? Pode abrir o áudio aí e falar conosco. Vocês podiam fazer igual aquele negócio que faz lá no vídeo, né? Vocês tirar foto de vocês, colocar na frente aí das câmeras e ativar as câmeras para aparecer a foto de vocês. Para não ficar nem. Aí não vai precisar nem estar de frente, né? Só a fotinha. Professor, Sim. eu estou acompanhando, né, a cicatrização, regeneração e restauração na prática, né? Ah, legal isso, né? Ou nem tanto? Até que é legal. Bem interessante, assim, acompanhei todas as etapas de uma restauração, uma cicatrização, né? E é engraçado ver, nesse capítulo ele não colocou algo que é muito comum de aparecer, já que você falou que está acompanhando, é porque dependendo do tamanho, né, da ferida, né, da lesão, às vezes dá aquela marquinha, aquele produto, resto celular, assim, aquele líquido, uma massinha esbranquiçada, tom de gelo, não um tom branco por amarelado, que às vezes as pessoas acham que é pus, mas na verdade é a matriz de colágeno, tá? Essas matrizes tecidual formando que tem aquela corzinha, tanto que ele não tem mau cheiro, né? Às vezes quando você cheira a ferida e não está fedendo a queijo ou a peixe, aí é o processo normal. Quando você já cheira e está um cheiro mais forte, aí já é de infecção. Chegou a dar essa... Aconteceu. Minha mãe falou que estava infeccionado. E realmente aconteceu isso. Eu cheirei para ver se estava com um cheiro ruim, não estava. Aí eu falei, não, mãe, acho que está normal, porque não parecia ser um pus. Você via que era algo diferente, assim, mas não era um pus. Não era tão aquoso, né? Não era, porque quando a gente fala pus, eu acho que todo mundo consegue relacionar quando estoura uma espinha, né? Vai precisar aquele caldo amarelo, né? Que ali é um pus, né? Espinho já é um produto de inflamação, né? Aí esse que dá, ele é mais consistente, né? Às vezes mais brilhoso, mas na verdade é a parte do colágeno da matriz tecidual que é uma das figuras, né, que a gente passa. Agora, na reta final, que amanhã ela vai tirar os pontos, tá inflamando onde tá os pontos. Que daí eu conversando com a pessoa ontem, ela falou porque agora é o organismo rejeitando o ponto, né? Porque ele sarou bem o dedo dela. Aí o engraçado agora é onde está o ponto que está começando a ficar vermelho. Mas você vai ver que é o finalzinho da cicatrização, né, que é a parte final do tecido de granulação, que antes ele estava mais no fundo, e aí, como a gente vai ver mais no finalzinho daquelas figuras, né, uma das últimas figuras, à medida que vai fechando e vai chegando perto do epitélio, tipo, foi o dedo, aí então a camada mais inferior. Aí o tecido de granulação, que é mais vascular, vai consumindo, vai substituindo, vai chegando mais para a ponta. Aí dá esse tom também mais avermelhado, que a gente vai falar, né, que o tecido de granulação ele é mais rico em vaso sanguíneo, e aí tem mais dá um hematoma, fica mais inchado, fica mais avermelhado, né? Porque em si o ponto ele não, a linha, né, de ponto ela não é para ser reconhecida, né? Porque senão, né, toda hora que você colocava dava uma inflamação, infeccionava, né? Mas é mais nesse sentido. Que mais, povo?
Falem comigo. Eu estou na página 4, professor, ainda, mas eu olhei até o final, eu acho que não vai ser muito fácil, não. Mas eu estou na página 4 porque eu estou estudando e mais ou menos desenhando esse material, né, passando para o caderno, para ficar mais fácil para lembrar depois. Desenhando, que você fala? Tipo, esse material que você postou, eu estou desenhando, copiando ele para o caderno, tipo, Ah, sim, entendi. estudando e copiando para o caderno. Isso é uma baita de uma técnica de estudo, porque quando você faz essa transição, você está usando o lobo motor junto do lobo cognitivo, né, do lobo temporal. Então, quando você associa duas regiões, né, tipo, você está prestando atenção no desenho, passando para o caderno, lendo na figura, transcrevendo, isso ajuda a fixar, viu? Sugiro fortemente para os colegas que estão com mais dificuldade de aprender na leitura, tipo, professor, eu leio, não consigo fixar. Eu leio, passo um tempo e esqueço. Fazer essas coisas, assim, desenhar, né? Fazer os resumos, ou como, não sei, talvez alguém pediu alguma vez para vocês fazerem, uma outra forma que também é tão produtiva igual a Janet falou para fazer, não sei, talvez alguém tenha pedido em algum momento para vocês fazerem, mas é fazer fluxograma, fazer mapa mental, tá? Não sei se alguém já pediu isso, mas normalmente quando vocês fazem esses três também, ajudam, tá? O capítulo, todo mundo tá com um livro de patologia, né? Todos estão? Me deem ok quem que ainda está com ele. Janet, Aquele que o Marcos mandou para a gente? Isso, do Robbins de patologia, Sim. que é grandão. Então, beleza. A parte, Janet, provavelmente que você já achou difícil, é a parte que a gente vai acabar dando um salto, porque a gente não vai pegar a parte de bioquímica. Tá? Todo momento que chegar aí na transdução de sinal, falar de proteína quinase, todos esses itens, a gente não é necessário para a gente aqui, tá? Fica muito específico, tá? É mais para quando tiver em dosagens laboratoriais ou quando fazer estudos muito específicos, tá? E nesse capítulo no livro, né, o capítulo 3, ele também faz duas coisas. Ele começa a falar lá de genética, né, do ciclo celular. Eu não vou ficar relembrando para vocês genética, ciclo celular com vocês. E a parte de citologia, que ele começa, a histologia, que ele começa a passar item por item para os tipos de colágeno, mas isso é lá na histocito que vocês já deixaram bem para trás, tá? Claro que eu vou comentar uma coisa ou outra, principalmente na ligação com o pessoal da nutrição, né? Que está envolvido nessa parte, né? Alguém mais? Só uma dúvida, professora, a gente vai estudar agora, vai ser o capítulo 3 do livro? Esse agora é o capítulo 3, né? Aí depois é o capítulo... a gente vai dar um salto, deixa eu abrir ele aqui. Cadê o Robbins? Aqui. Não é isso, deixa eu deixar aqui. Nós vamos estudar ele aqui, ó. Ele tem para todo o vídeo de sistemas. Porque o nosso próximo, a gente vai dar um pequeno salto e depois volta. Deixa ele abrir. Agora a gente termina aqui, ó. Já foi o capítulo 1, já foi o capítulo 2, e agora nós estamos no capítulo 3, renovação, regeneração e reparo tecidual, tá? Isso a gente já acaba ele hoje.
começa e acaba ele hoje, tá? Ele vai ser bem direcionado. Aí nós vamos pular o capítulo 4, 5, 6 e nós vamos para neoplasia. Aí depois, neoplasia, que é um dos tópicos que eu mais gosto, é bem legal, né? Neoplasia, quando a gente fala de câncer, sempre dá uma animada. Aí depois de neoplasia, que a gente termina a neoplasia, aí a gente volta para distúrbio hemodinâmico, tá? Dá uma pincelada em doença infecciosa, porque aí, tipo, doenças genéticas já tiveram genética, sistema imune é na imuno, infecciosas também estão vendo mecanismos de agressão e defesa, né? Essas duas aqui. Então, os outros, depois de neoplasia, né, os outros a gente vai dar mais uma pincelada em cada tópico, né? Porque ou vocês já viram ou vão ver em alguma outra disciplina. Ok? Ok, professor. Então, tipo, se a gente focar para ler no livro o capítulo 3 e o 7, né, que vão ser os mais importantes. Vamos colocar que é o mais importante, sim, no momento, porque os outros No momento, isso. no momento serão os mais importantes, tá? O que a gente vai Beleza. gastar mais tempo. E o 3 agora, com essas figuras, vocês já usam isso como roteiro de estudo, porque da mesma forma que a gente vai fazer aqui, depois as próximas atividades ou o próximo conteúdo que a gente vê vai depender dessa parte. Ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, olha só. Todo esse capítulo conta pra gente qual que é a divisão entre ser uma regeneração, ser um reparo ou ser uma remodelação, né? Basicamente, os dois tópicos que enfatiza muito, o que é o que mais gente vê, é assim, o epitélio ele foi regenerado ou ele teve um reparo? Ele fez do reparo, teve cicatrização, né? E aí a gente tem na parte normal, né, igual tipo assim, a homeostasia, né? O funcionamento normal é o que se espera nessa primeira figura. É o que é abordado aqui. E como em questão de patologia, a gente pode ter o reparo patológico, né? A cicatrização patológica, que aí pode ser tanto em excesso, tá? O tecido de reparo pode ser exacerbado, pode crescer muito e aí dificultar a função celular, né? A gente tem os processos de fibrose que podem vir ou de um excesso do processo de reparo, do excesso da cicatrização, ou dos processos crônicos, e com a fibrose ou com esse excesso de depósito aí no reparo, a gente tem perda de função, porque está substituindo o tecido original por tecido cicatricial, tá? Dos excessos, a gente tem o que é mais famoso, né, o queloide, né, a cicatrização em excesso, a formação daquelas ondas, pequenos cortes formam as cicatrizes muito grandes, albauladas, né, elevadas, tá? E a gente tem também o contrário, né, em vez do excesso, a falta, tá? E aí a gente tem problemas nutricionais, ou problemas genéticos, ou problemas metabólicos, né? O paciente com diabetes. Diabetes é um exemplo clássico do paciente com problema da vascularização, então vai ter um processo de regeneração, vai ter um processo de reparo aquém do que se espera. Nutricional, né? Quando tem a parte aí bem detalhada nesse capítulo dos tipos de colágeno, né? Dos tipos de proteoglicanos, né, um paciente que esteja com hipovitaminose, esteja com poucos nutrientes, pode acabar prejudicando isso. A Pamela descobri agora que a cicatriz que tem é uma queloide. Possível, Pamela, porque assim, queloide não é uma coisa tão incomum, tá? Varia de pessoa para pessoa. E em si a gente não sabe muito ao certo o que desencadeia. A gente sabe que a queloide é mais incidente em negros, tá? Mas julga-se pela mal produção
melanina, por ter melanócito, alguma coisa do tipo, mas não sabe exatamente o porquê que neles são mais frequentes. E também os pacientes, assim, eu tenho queloide. Você pega duas pessoas da mesma raça, mesma idade, sem comorbidade e tal, quando você vê se os dois têm queloide, mas os graus são diferentes. Então, assim, varia muito entre indivíduos, tá bom? Mas aqui, nessa primeira parte aqui, do que é o que a gente espera de normalidade, tá? Sempre que... Professor, Sim. e por que que às vezes a pessoa tem queloide, por exemplo, na mão, mas em outro lugar do corpo não cria um queloide? Obrigado, Jennifer. Aí, entre a variação de pessoas, de indivíduos, a gente tem regiões onde que é mais intenso ou mais fácil. A palma da mão, né, a planta, a gente fala, né, a planta do pé, essas regiões que o epitélio é mais fino, a gente tem mais um conjuntivo, eles tendem, quem tem a sensibilidade nessas regiões são mais sensíveis ainda, aí fica exacerbado, tá? As queratinizações em outros locais ou a matriz é diferente dessas regiões, mas por isso. Beleza? Beleza. Ok. Então, assim, quando a gente estava vendo lá a inflamação, teve algum sinal que mostrou, está tendo um dano, está tendo um problema, a gente viu todas aquelas alterações vasculares, de permeabilidade, que vão permitir que as células inflamatórias cheguem no local. E quando a gente tem um corte, a gente tem um tipo de sinal, né, que vai promover a inflamação, que é o dano físico, tá? Então, sabe, igual as imagens tradicionais, né? Teve um corte, uma ferpa entrou, ferpa, farpa ou frepa, não sei como que vocês chamam aqui em Rondônia, mas eu já ouvi esses três nomes diferentes, tá? Ferpa, farpa e frepa. Tudo quer dizer um pedaço fino de madeira que entrou na pele. Não sei se o pessoal do sul aí tem algum nome mais específico. Ou o pessoal da ferpa, né? Então, assim, alguma coisa que causou um trauma físico no tecido. Aí vai romper vasos, a gente vai ter sangramento, vai ter um sinal inflamatório por causa dessa lesão. E o que se espera é que esses sinais vão promover a coagulação, parar de sair sangue, vão dar sinais, ó, teve uma lesão aqui, vem cá fazer a recuperação, tá? E aí, a gente falou da queloide, mas uma coisa também que às vezes pode levar a um problema na cicatrização, ou, nossa, o meu corte foi pequeno e deu uma cicatrização muito feia, mas nunca mais eu tive isso. Será que eu tive queloide uma vez na vida e nunca mais tive? Não, às vezes você teve um corte, que o que te cortou, onde você raspou, mas tinha muita bactéria, infectou com muito micro-organismo, e aí o ferimento não era grave, não era grande nem nada, mas porque infectou com bastante micro-organismo, acabou fazendo a resposta imune ser muito intensa, o processo gerar dano tecidual mais do que se esperava, e aí, por uma coisa boba, não pela lesão, mas pelo processo de ter infectado, ter dado uma cicatriz grande. Então, algo que também interfere na cicatrização, o tamanho que a cicatriz vai ficar, se o ferimento, né? Vou usar o jargão mais, né? Se o ferimento está limpo ou está infectado, né? Então, quando a gente tem as cirurgias, que normalmente o ferimento é limpo, né? Asséptico, então, beleza, espera-se que a cicatriz pós-cirúrgica seja mínima. Agora tá ali andando na rua, ou jogando bola, né? Ou andando na rua distraído, arranca aquele tampão no dedo, no asfalto, né? Aí vem aquele monte de resto de asfalto, um monte de sujeira, pode dar uma inflamação mais intensa por causa do micro-organismos e aí aumentar a cicatriz. Ok? Tá indo muito rápido? Então, assim, pós-lesão, o que a gente pode ter? O que é chamado de regeneração. Qual que é a ideia? Qual que é o sentido de regeneração? Regeneração mesmo, a regeneração verdadeira, é quando a gente perde o tecido e ele é recomposto completamente, igualzinho, tá? Fica certinho, como se nada tivesse acontecido. Nos seres humanos, ou nos mamíferos em geral,
a gente não tem em si regeneração. E vocês vão ver que nesse capítulo tem uma parte do livro que ele até toca nesse assunto. Ó, seres humanos, na verdade, não têm uma regeneração mesmo, né? Tem, na verdade, uma compensação, né? E a gente vai citar isso no fígado. Mas, como regeneração já está um termo muito coloquial, muito cotidiano, então a gente coloca assim, recuperou o tecido? Então ele teve a regeneração, né? Não recuperou, a gente tem ali o reparo, ok? Então, assim, regeneração, você renova completamente o tecido, né? O que a gente chama de regeneração completa, né? A gente tem isso na epiderme e no epitélio do trato gastrointestinal, tá? Quando a gente pode colocar em seres humanos nessas barreiras, tá? Porque aí eles realmente se formam. Mas quando a gente pensa em órgãos, a regeneração perfeita não acontece. Nos órgãos acontecem, a gente usa o termo regeneração, né, no fígado, no rim, mas na verdade o que acontece é um crescimento compensatório, tá? Tipo aqui, o que ele dá no exemplo? Perdeu aqui nessa esfera o lado direito. O que acontece do lado esquerdo? Né, o que sobrou, o que ficou? Ele multiplica, mas não a ponto de multiplicar o mesmo número de células que foram perdidas, e hipertrofia. Então, assim, ele cresce em questão de número e cresce em questão de tamanho para poder compensar isso, tá? Outro exemplo que o livro traz é em questão de pacientes que fazem cirurgia para retirada de um rim, ou parte de um rim, né? Costuma que o outro, quando retirou um rim, o outro começa a ter hipertrofia, né? Que ele aumenta um pouco o tamanho para tentar compensar a perda daquela região. Ok? Mas em si, tá? Em regeneração ou renovou completamente o tecido, ou o tecido teve algum crescimento compensatório. Ele deu algum jeito de compensar aquela perda que ele teve. Beleza? Vamos interrompendo. Tá? Professor, Sim. uma pergunta bem besta. As estrias, elas são parecidas com cicatrizes. O que causa elas, assim, em si? A tão temida a tão temida estria, né? Que não importa quantas gerações passem, as mulheres ainda acreditam que o homem acha algum problema estria. A estria é uma instabilidade das camadas mais profundas da derme. Então, você tem endoderme, mesoderme, ectoderme, endoderme, ecto, meso, endo, não é isso? Então, assim, nessas camadas mais profundas, começa a ter depósito de gordura. E aí, esse depósito de gordura estica o conjuntivo e a gordura não vai dar, esse depósito lipídico, ele não vai dar a mesma firmeza, a mesma estrutura de sustentação do que o conjuntivo. Aí vocês têm, vocês não, né? Todos nós, né? Eu tô cheio nas costas que eu estiquei da infância. Eu era baixinho e gordo, depois fiquei alto e seco, feito uma vara. Aí dá aquele monte de estria nas costas. Aí, assim, essas estrias são esses depósitos subcutâneos de gordura, tá? E aí, quando você faz atividade física constante ou exercícios específicos ali, e às vezes, dependendo do grau da estria, a dieta, e vai perdendo progressivamente, aí dá tempo de ir diminuindo a gordura e o epitélio que tinha sido esticado ser reabsorvido, porque já não precisa mais dele, e aí fica a estrutura normal, tá? Ok? Ok. Tá? E essa questão do tempo é igual quando alguém faz a cirurgia de redução do estômago que perde 10, 20 quilos muito rápido, né? Aí a pessoa faz a redução do estômago, depois faz a cirurgia para retirar as pelancas, né? E por que não acontece isso com quem vai perdendo ao longo do tempo? Porque aí dá tempo do epitélio ser absorvido novamente, entrar em apoptose, aí fica, se fizer atividade física, né?
Mas em si a estria não entra como uma lesão, tá? É só uma perturbação do conjuntivo por causa dessa gordura. Sumiu a gordura, tudo volta ao normal. É só porque eu achei interessante, porque ela é parecida, né? Tipo uma cicatriz ou algo assim. Porque aí assim, você tem o ponto, né? Costuma ser as estrias em locais muito específicos que ficam sujeitos a atritos, né? E aí pode dar também a queratinização por causa do atrito, né? Você pode ver que qualquer área do seu corpo que você tem muito atrito, queratiniza, né? Mas por causa da defesa, por causa desse atrito. E aí dá mais ainda esse aspecto que você falou, né? Aspecto de cicatriz. Gente, na regeneração, já que da estria nós estamos falando de perturbação do conjuntivo, na Professor, Oi? tá me ouvindo? Tá. Tô. Eu tenho uma pergunta. Ali em relação à regeneração dos órgãos, que a gente não, os mamíferos não teriam uma regeneração propriamente dita, e em relação às células troncos, se elas forem destinadas para fazer isso nesse órgão que foi perdido, ela faria uma regeneração completa, propriamente dita, ou não? Sim, né? O livro ele até traz bastante nesse capítulo, só que está bem desatualizado. A gente tem mais coisas do que está nesse livro, né? Falando isso. Ele gasta até um tempo falando sobre isso. A questão é que são poucos órgãos que você tem isso. Por exemplo, na medula óssea, a gente tem a autorrenovação, né? Então, você foi lá no forró risca-faca, né? Perdeu 2 litros de sangue, o tecido sanguíneo vai se regenerar, né? Ele vai Sim. se renovar, na verdade, né? Ele produz mais e está ali renovado, né? Se a gente pega o período embrionário, é igual quando a gente estava no Biomedicina com Vida, né? Com a Samira, né? Das técnicas de reprodução humana. Tem uma das técnicas, né? Que quando você vai fazer o exame genético, lá quando ele antes de virar mórula, né, quando ele está ali com 4 células, 6 células, você vai lá e tira uma delas e ele vai e recupera ali completamente, né? Então, assim, nos períodos embrionários, a gente tem as regenerações completas, né? Pós-nascimento, isso acaba não acontecendo. Por exemplo, quando se coloca tendo essa regeneração dos tecidos renováveis, a gente tem uma definição aí até mesmo na nossa leitura que fala, ó, neurônio não regenera nada, absolutamente nada, nem o pouco que o rim faz, nem a teórico que o coração faz, né? Porque o coração, a gente tem que o coração perdeu, né? Nos infartos, acabou. Mas tem-se uma ideia de que ele consegue muito, muito pouco. O fígado que seria o que conseguia um pouco mais e um pouco menos. E cérebro, nada. Só que já tem uns trabalhos que tem citando situações muito, muito específicas em alguns pacientes que eles conseguiram identificar que algum neurônio se renovou, mas foi muito pequeno ainda, né? Mas vieram por células-tronco. As terapias genéticas é tentar fazer isso manualmente, né? Pegar, retirar e colocar. O livro está desatualizado nos pontos que, assim, desde que teve a questão de proibição de embriões humanos, né, usar células-tronco embrionárias, uma coisa que evoluiu muito igual a gente tem alguns epitélios, alguns tecidos que têm célula-tronco, mas já estão bem limitada, né? Não é aquela bem primordial que pode virar tudo, né? Algumas com algumas restrições. Mas aí pega ali uma da pele, ela tem um grupo de células que elas conseguem virar. Aí em laboratório a gente tem trabalhos que conseguiu reprogramar elas, para elas regrediu ela, então era uma célula tronco ali da endoderme. Aí regrediu ela, e aí reprogramou, criou um ambiente para ela seguir lá e se transformar numa célula óssea, né? Ou seja, de um folheto embrionário diferente. Então, em si tem, tá? Só que até hoje tem sido mais experimental. Beleza? Tá bom, beleza. Ok. Então, assim, regeneração e reparo. Voltando na parte de conjuntivo, que nós estamos falando da estria, na regeneração você não tem perturbação do conjuntivo.
Você perdeu ali algum tecido, mas conseguiu recuperar e o conjuntivo ficou perfeitinho. No reparo, quando a gente tem a ferida, tem a lesão, na hora de recuperar, eu recuperei o epitélio. Nossa, eu dei uma esfolada grande no muro chapiscado, esfolei a pele, arranquei o tampão do dedão. Aí, nossa, ficou na carne viva, ou seja, expôs o conjuntivo, ou causou alguma lesão que perturbou o conjuntivo. Aí a gente tem um reparo, quando a lesão, quando essa lesão atrapalhou, influenciou, modificou o conjuntivo. E aí, na hora de fazer a regeneração, você começa a curar a ferida e forma a cicatriz. Um depósito de colágeno onde que deveria ter o conjuntivo funcional, tá? Então, gente, para enfatizar de novo, principal diferença entre reparo e regeneração. No reparo, a gente tem uma perturbação do conjuntivo e, com isso, a substituição do conjuntivo por tecido colagenoso e aí criando a nossa cicatriz. Ok? Isso pode acontecer numa ferida aguda, mas também pode ser persistente, né? Vocês que estão aí toda sexta-feira na cachaçada, toda quinta, quarta, terça e segunda, porque agora vocês estão em casa, agora vocês bebem todo dia. Então, assim, lesionando o fígado todo dia. Aí, assim, lesão, consequente inflamação constante, crônica, leva a fibrose, que também é substituição do tecido conjuntivo por fibrose, por tecido colaginoso. Beleza? Essa é a principal diferença entre a regeneração e o reparo. E aí? Podemos seguir? Ninguém falou de sofrência. Um pequeno delay entre eles. Deixa eu ver se eu aumento o meu slide aqui. Vou dar um zoom aqui, só para mostrar exatamente essa parte entre os dois, tá? Olha só. Então, assim, o nosso exemplo principal, o fígado. Né? Então, assim, vocês lembram de cor, né? Toda a histologia hepática. Então, a gente tem o lobo hepático normal, né? Ele é bem grande. E aí a gente tem nas artérias, né? A artéria hepática, veia porta, duto biliar. O sinusoide, vocês lembram que é esse espaço, né? Entre os hepatócitos. Então, aqui a gente tem a estrutura normal do fígado. Aí, teve a lesão. Se a lesão foi só no hepatócito, quando tiver o processo de reparo, vai ter a proliferação das células que sobraram, né, as células residuais, a matriz estava intacta, então a gente tem lá a nossa regeneração hepática. Tá? O livro coloca, diz, o fígado, dependendo da lesão, ele vai se multiplicar 2, 3, 5 vezes, e aí, se não perdeu nenhuma massa, ele consegue regenerar. No transplante, retirou um pedaço grande, aí ele faz a compensação. Então, fez a regeneração bonitinho. Agora, se quando tiver essa lesão, além dela destruir o hepatócito, ela também destruir, lesionar, perturbar a matriz, a gente vai ter uma desorganização na matriz tecidual, na matriz extracelular, na MEC. E com isso, na hora os sinais de recuperação vão ser diferentes. E no momento eu vou recuperar alguma dessas células, mas o que vai acontecer mais vai ser o depósito de outros tipos de colágeno, depósito de tecido fibroso, e aí a gente tem um reparo com a cicatrização. E aí onde ficou a cicatriz, onde que ficou esse tecido fibroso, eu já não tenho mais colágeno, já perdi ele. Ok? Exemplo clássico de se colocar é do fígado. Pode seguir, gente? Pode jogar no bate-papo aí. Quem que ainda está vivo aí?
Gisele está ali. Então, olha só. Todos esses sinais que eu disse para vocês, né, como dar o controle, como formar, como seguir, como o organismo entender o que está acontecendo. Ora, a gente tem toda a comunicação de células e também a comunicação de uma célula com a outra. Né? O que quer dizer? Tem a comunicação da lesão, ou sofri a lesão. E aí tem a comunicação entre, olha, eu sofri a lesão e preciso que você, organismo, haja de forma tal, tal, tal. E aí essa comunicação segue um princípio de autócrino, parácrino e endócrino. Vocês conseguiram entender de boa aí o que era autócrino, parácrino e endócrino, né? Ou alguém, ou melhor, em vez de ficar perguntando quem entendeu ou quem não entendeu, alguém consegue me dar um exemplo aí de um sistema que pode servir de exemplo para nós aí, para sinalização autócrina, sinalização parácrina, sinalização endócrina? Tirar só dessa figurinha aí com as células aí, buscar alguma coisa específica para gente? Gisele, por que você riu, Gisele? Desespero? Fisiologia, vocês viram isso. Tenta pensar em feedback positivo, feedback negativo, que serve para o primeiro. O parto? Como que o parto, Gisele? Explica para nós o parto aí. É que você falou do feedback positivo e negativo, eu lembrei que lá eu usei o exemplo de um parto. Das paredes uterinas, né? Da contração das paredes uterinas, acho que é isso que ela quer dizer. Sim. Não. Beleza. Em fisiologia tem muito desses itens aí. Por exemplo, quando a gente pega aí as serotoninas, as dopaminas, as vias de neurotransmissores para poder regular, para poder sair do sistema de não entrar na questão da depressão ou do funcionamento normal, a gente tem essas sinalizações autócrinas, tá? A gente tem as sinalizações parácrinas, tem esses feedbacks, tá? Quando a gente pega o processo de cicatrização, seria também o mesmo sentido. As células podem liberar substâncias que vão agir sobre si próprias. Tá, olha, eu quero dar esse feedback para poder fazer esse funcionamento. Lá no sistema nervoso central, esses feedbacks acabam servindo como, às vezes, uma ativação negativa, que fala, feedback negativo. Que quando o neurônio está liberando esse monte de neurotransmissor. Quando começa a ter muito, acaba ligando no próprio neurônio. Aí quando começa a ligar nele mesmo, ele fala, opa, peraí, eu não tenho mais que fazer nada porque já tem uma quantidade boa. Então é mais nesse sentido, tá? A sinalização autócrina é um funcionamento celular para poder se autoestimular, de alguma forma. Pode ser, essa autoestimulação pode dizer, ajudar essa célula a executar mais função, ou pode dizer para essa célula, não, agora eu já tenho que parar, tá? Alguém perguntar? Uhum. Na sinalização parácrina, vai comunicar com a célula do lado, né, para poder, normalmente a gente tem uma cascata de sinal nesse sentido, lança a secreção para outra célula, que essa célula manda para outra, que essa célula manda para outra. E a endócrina é para cair na corrente sanguínea e fazer o efeito em outros sistemas. E aí, para fazer o efeito em outros sistemas, a gente pode pensar até na tireoide, né? Que a tireoide, ao receber o sinal que está faltando hormônio tireoidiano, ela joga na corrente sanguínea e esse hormônio tireoidiano, onde é que ela for ligar, vai gerar a estimulação, crescimento, metabolismo e por aí vai. Ok? Gente, nessa parte do capítulo, deixa eu colocar aqui. Quando chega nessa parte... Opa, acho que não está no que eu quero. Deixa eu
Esse tá, não, tá lá em neoplasia. Renovação tecidual. Quando chega nessa parte aqui no capítulo, deixa eu passar, ele começa a mostrar para a gente toda uma questão bioquímica. E aí eu só quero mostrar aqui para vocês a questão bioquímica, para vocês não entrarem... aqui eu pulei toda a parte genética, tá? Porque genética é genética, nada da gente ficar mexendo em questão de genética, tá? Mas aqui ele começa a detalhar cada receptor e cada via molecular que está envolvida na cicatrização, na regeneração. E ele foca falando, quais são receptores ou quais são as vias que são ativadas por creatina quinase, ou seja, que vão usar como fosfato quinase, vão usar ATP, quais que não vão usar, qual que vai ser receptor ligado à proteína, aí a proteína mais comum é a proteína G. Gente, essa questão toda de receptores, tipos de via de sinalização de receptores, nós vamos falar em farmacologia, ok? Então, por isso que eu pulei essa parte toda aqui, porque a gente vai falar dessas vias todas aqui em farmacologia. Para agora, a gente não tem necessidade de entender esses tipos de receptores, o que é uma creatina quinase, o que é um receptor transmembrana. Ok? A Jennifer colocou... Isso é símbolo de quê, Jennifer? Hoje não deu para ver aí. De aleluia, de amém? Pulei também a parte de genética, porque a parte de genética não tem... vocês já viram genética, já viram o ciclo celular, já viram toda essa porção, tá? Aqui está mostrando... Eu esqueci de mostrar a vocês, mas como que fica diferente a diferença no fígado quando a gente tem uma lesão em que ele consegue multiplicar algumas células e essa multiplicação é suficiente para cuidar da função que estava perdida, então é uma regeneração mesmo. E a diferença quando se faz a cirurgia, né? O paciente doa um pedaço do fígado. Quando o paciente doa um pedaço do fígado, nessa porção aqui foi retirado, tá? E aí, com um mês depois, vocês podem, a porção que foi retirada e aonde que estava o resto do fígado. Aí aqui, a porção que foi retirada não está mais mostrando e a outra porção aumentou o tamanho, tá? Esse é um exemplo. Porque assim, se fosse regeneração completa, a regeneração certinha, o que perdeu aqui voltaria a crescer justamente na mesma posição. E não foi o que aconteceu, né? A parte onde foi retirada ficou vazia e a parte que ficou que deu uma multiplicada e uma hipertrofia. Ok? Então, eu queria mostrar para vocês só esses dois pontos. O porquê que eu pulei ali a parte de genética, por que eu pulei a parte de bioquímica. Tá joia? O motivo da parte aqui da sinalização é que no processo de regeneração de cicatrização, todos os sinais podem vir de sinalizações que são autóctones, ou seja, da própria célula, em células vizinhas ou caindo na corrente sanguínea. Beleza? Gente, eu já perdi vocês já morreram no caminho aí? Não, a gente tá aqui. Beleza. Então, olha só. Deixa eu minimizar aqui. Aqui também. Tá, eu minimizei a minha tela, então eu não vou ver o bate-papo, tá? Aí, qualquer coisa, vocês me falam no áudio mesmo e para no áudio, para não ficar falando demais enquanto alguém está perguntando. Beleza. Aí aqui que eu vou amarrar um pouco com o pessoal da nutrição, tá? E para gente, da biomedicina, tá o perfil de que a gente tem que dosar no laboratório. Quando a gente espera um processo de cicatrização normal, um processo de regeneração normal, a gente tem esses indivíduos, tá? Então, assim, olhou esse aspecto, olhou essa figura, não precisa entrar em pânico, porque olha só como as coisas se repetem. Aqui tentou fazer uma... Tentou não, né? Eles fizeram uma manifestação do que a gente tem. Um epitélio de revestimento, tá? Aí você podia pensar
no intestino, você podia pensar na pele, qualquer tecido que foi revestido por um epitélio. Esse epitélio tem que ser ligado na membrana basal. E aí a gente tem as integrinas. Quando vocês fizeram lá no capítulo anterior a parte de migração das células inflamatórias para o conjuntivo, vocês viram que tinham integrinas, tinham selectinas, que para poder fazer a rolagem tinham as âncoras, tá? Dentro do vaso sanguíneo. Então, essas integrinas, lá na inflamação, a gente viu que foi proteínas que as células usavam para se ligar e para poder fazer a migração. Aqui a gente já está vendo que as integrinas dão sustentação ao tecido. Então, assim, são proteínas que têm que estar presentes e alguma coisa que atrapalhar a presença dela, mas se ela está dando sustentação, se ela é uma das que também dá sustentação, está ligando ali o epitélio, a membrana basal, está ligando ao conjuntivo, se a gente tem uma perturbação nas integrinas, a gente vai atrapalhar o processo de regeneração, a gente vai atrapalhar a cicatrização. Beleza? Além das integrinas, a gente tem na matriz extracelular, membrana basal, matriz intersticial, ou seja, tudo que dá matriz, tudo que dá sustentação. Nós temos colágeno, colágeno, colágeno. Então, tudo repetiu como colágeno. Quando vocês tiveram histologia, vocês devem ter lido os tipos de colágeno que se tem, tá? E aí tem a diferença, por que que no calcanhar é mais espesso, por que que na palma da mão é menos espesso, por que dentro da boca, nos lábios, na mucosa, não tem, é mais macio, tem mais vascularização. Os tipos de colágeno variam entre as regiões. Há uma cartilagem, qual é o tipo de colágeno que também vai ter ali na cartilagem, tá? Então, até agora, o que a gente tem? Integrinas, vários tipos de colágeno, tá? E a diferença dos tipos de colágeno dão a rigidez, tá? Tem colágenos que são menos rígidos e colágenos que são mais rígidos. Além de integrina, dos tipos de colágeno, a gente ainda tem os proteoglicanos, tá? E a molécula que chama hialuronan. Gente, integrina, colágeno, proteoglicano e hialuronan são moléculas que dependem de um bom estado nutricional para poder serem formadas. Então, se o paciente está desnutrido, se o paciente tem hipovitaminose, ele pode ter uma formação tecidual, um processo de cicatrização prejudicado, porque essas moléculas, essas proteínas, fazem parte da estrutura tecidual. Ok? E por último aqui está o fibroblasto, que o fibroblasto é o carinha responsável por fazer a manutenção da matriz. Ele pode liberar sinais que vão produzir mais matriz extratecidual, ou ele vai também estimular a degradação da matriz extratecidual. Falem comigo. Professor, pode repetir para mim, por favor, colágeno, hialuronan e qual é o outro que depende de uma boa nutrição? Proteoglicano. Os proteoglicanos, né? Que na verdade tem. Eu estou falando integrina, mas tem as integrinas. Estou falando colágeno, mas tem os tipos de colágeno, tem outros proteoglicanos, ok? E esses são. Alguém já ouviu falar de que é bom tomar gelatina para a pele? Já Sim, tomei também. Já tomei. Aí tem aquela parte assim de que vai lá na farmácia e compra gelatina manipulada. Eu minimizei o chat, tá? Então, quando alguém precisar, tem que falar mesmo. Desculpa, tá? Só por causa da minha tela, que hoje eu tô sem minha outra tela maior, aí não tá dando para ver o chat. Mas assim, aí tem as discussões, né? Qual que é o colágeno, o povo da Nutri, vamos ver se vocês já sabem.
Qual que é a melhor fonte de colágeno? Ou o povo da biomedicina, qualquer um aí que brincou das coisas de estética. Cadê o pessoal da biomedicina que quer se especializar em estética? Melhores fontes de colágeno. Espero que de vocês não tenha nenhum vegano, tá? Mas ainda, mesmo que a gente tenha ali né, os colágenos vindo da gelatina, que a gente pode pegar, né, da gelatininha lá do Bocão, né? Qual que são a outra? As gelatinas de gelatina, né, saborizada. As melhores fontes de colágeno ainda é os tutano, tá? Ainda é o colágeno animal, tá? As fontes de gelatina que tem Os caldos de mocotó, né, professor? Oi? Os caldos de mocotó, né? Os caldos de mocotó, né? Quem não tem lá tanto dinheiro de ficar colocando... Porque, por exemplo, qual que é o problema de tomar gelatina em cápsula, né? Os colágenos em cápsula. Porque aí só vem o colágeno, tá ali seco no comprimido, e aí você tem que tomar doses muito altas por muito mais tempo, né? Então, assim, é uma coisa mais fácil, mas incrível que pareça, tomar lá o caldo de mocotó. Ou, né, só fazer eu não gosto de caldo de mocotó, não quero ficar tomando tutano. Mas beber gelatina, tomar gelatina líquida, tem uma maior eficiência porque está vindo junto com água, está vindo com glicose, né? Às vezes é sacarose também. Tem outros elementos que vão ajudar a absorver esse colágeno. E tem ajuda que quando você está tomando gelatina, né? Você acaba ajudando a hidratação, né? Que é outra coisa que ajuda muito a matriz tecidual, né? Estar hidratado. Se não está hidratado, dificulta bastante a saúde do tecido, né? Tanto que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando enrugado. Ok, em questão da matriz, a questão da matriz aqui foi mostrar para vocês os agentes, eles são os responsáveis, qualquer processo de exacerbação é em cima dele, tá exagerado, deu queloide, você teve maior ação de fibroblasto, maior produção de matriz extracidual, trocou o tipo de colágeno, era para ser um colágeno mais frágil, né, mais fino, depositou para uma fibra colágena mais densa, aí por isso que ficou mais rígido, perdeu função. Beleza? Beleza. Ok. E aí, assim, dentro do processo de cicatrização, a gente depende muito do processo de angiogênese. E nós já falamos lá do processo de angiogênese, né? A gente já falou do processo dos tipos de angiogênese que tem. Nós já falamos, não já? Eu já falei com vocês de angiogênese. Pessoas? E perdi todo mundo, ninguém me escuta, mas... Angiogênese. Professor, se falou foi alguma aula que eu não participei, porque eu não me recordo. Ninguém? Não. Tá lá gravado, tá? Já tá lá nos YouTube. Vocês já têm um link, né? Mas basicamente assim, o processo de angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos, tá? E aí no processo de inflamação, tá no capítulo que a gente falou de inflamação. Do processo inflamatório tem as alterações vasculares que estimulam a formação de novos vasos. Tá? E a cicatrização depende do processo de inflamação. E aí, a angiogênese, né, quando se fala de formar novos vasos, eu tinha falado com vocês de 3. Neovasculogênese, angiogênese e arteriogênese. A neovasculogênese só acontecia lá no período embrionário, que forma o vaso sanguíneo praticamente do nada, sai lá de célula-tronco e forma. A arteriogênese é quando a gente tem uma artéria danificada e ela cicatriza, ela se remodela para poder se recuperar.
E a angiogênese está o primeiro linha aqui de imagem, que a gente tem um vaso sanguíneo pré-existente, ele recebe sinais e começa a fazer um brotamento, e aí forma uma nova rede vascular em cima de um vaso pré-existente. Então, angiogênese, a definição é formação de novos vasos sanguíneos a partir de um vaso que já existia. Na cicatrização, e nesse capítulo, ele coloca uma angiogênese promovida pelo que ele chama de, da EPC, que são as células precursoras endoteliais, que vieram lá da medula óssea. Isso não está muito bem esclarecido, mas por algum motivo sai célula-tronco lá da medula óssea que vai ser direcionada para esses vasos, e aí eles vão fazer novos vasos sanguíneos, tá? Apesar da gente não estar muito certo de como que isso funciona direito, como que puxa lá da medula, mas a gente já sabe que alguns cânceres fazem muito isso. É um dos problemas dos cânceres, né? Um dos infernos do câncer. Alguns tipos de câncer promove, como que o câncer está crescendo muito, ele precisa de vaso sanguíneo. Aí uma das coisas que ele faz é liberar substâncias que promovem maior formação de vaso sanguíneo para poder fazer ele nutrir. E aí, apesar da gente não saber direito por que ou como que está saindo essas células-tronco, né, precursoras lá da medula óssea para formar novos vasos, a gente sabe que no processo inflamatório por causa de câncer, eles promovem muito, tá? E para a regeneração, para a cicatrização, a gente precisa dessa formação de novos vasos sanguíneos, tá? Porque essa formação de novos vasos sanguíneos vai ajudar na base aí dessa nossa linha. Qual a nossa linha? Que tive uma ferida, tive uma lesão, a gente espera ter uma inflamação, uma proliferação celular, a maturação com fechamento da ferida. Aqui, gente, tá assim, um separadinho do outro, só de forma didática, tá? Só para a gente poder entender separadamente cada um, mas isso pode acontecer com sobreposição, tá? No mesmo tempo que está tendo inflamação, já está tendo proliferação, no mesmo momento que a inflamação quase desapareceu e a proliferação está no alto, já começa a fazer a maturação. Não precisa a inflamação acabar para depois começar a proliferação, depois começar a maturação. Isso não existe, tá? Aqui é só uma forma de facilitar a explicação, beleza? Mas em si, tivemos a lesão. Teve a lesão, vai sangrar, né? Vai ter hemorragia. E isso a gente vai ver lâmina lá na aula prática, tá? Sangrou, forma o coágulo sanguíneo. Aí, esse coágulo e a lesão que foi dada vai ter o processo chamado de quimiotaxia, né? Que vocês viram na inflamação a célula sendo chamada para o local da lesão. Os primeiros que chegam são o neutrófilo. E aí o neutrófilo vai começar a vigiar aquele local, ver se tem bactérias, porque já que teve uma lesão, se teve exposição, se entrou um micro-organismo, e começa a combater qualquer micro-organismo que tenha entrado ali e começa a dar os primeiros sinais, ó, chegou, por causa do processo dos sinais de inflamação, por causa da hemorragia. Começa a agir naquele local. Se não tem mais micro-organismos, se não tem nada para poder justificar a existência dele, foi diminuindo a atividade dele, aí ele começa a mandar sinais que vão promover a proliferação celular, vai mandar sinais que vai chamar os monócitos, que quando vão para o tecido se tornam macrófago. E macrófago é muito importante para o processo de proliferação, pelo processo de formação da matriz, que o macrófago, quando chega no local onde que teve a lesão, onde que teve inflamação, ele começa a absorver, a fagocitar as células mortas, começa a limpar o local da lesão
né, tirar células que morreram por necrose ou por apoptose e começa a chamar o povo que vai construir o tecido de novo. Ok? E aí, entre esse processo de inflamação e proliferação, a gente começa a formar o epitélio, se eu ranquei o epitélio, começa a ter a angiogênese e começa a formar a matriz que chama matriz provisória. Tá? Por que matriz provisória? Porque enquanto o tecido está proliferando, enquanto está formando vaso, a gente forma um tecido que é chamado de tecido de granulação. Gente, quem já deu uma ralada, né, esfolou a pele, deu aquela casca, aí passou uns dias ou passou um tempo assim, porque é fantástico, né? Só ter aquela casca que a gente começa a bater ela. Quem já teve aquela casca de machucado e já arrancou aquela casca de machucado? Quem já fez, fala para mim aí, por favor. Quem nunca, né, professor? Quem nunca? Quando vocês arrancaram a casca, o que vocês viram? O que aconteceu quando arrancou lá a casca do machucado? Gente, vocês estavam com esfolado, deu aquela casca. Geralmente não está bem cicatrizado ainda, sai um sanguezinho com uma água. E aí, o sanguezinho, depende, né? Porque tem gente que é sortudo, né? Deu aquela esfolada. Aí formou a casca. Aí é só isso, alguém vai lá e arranca, né? Como se quem nunca, né? Se todo mundo já teve um ferimento que deu casca e arrancou, eu acho que deve ter alguém aí que teve, pelo menos infância, que quando estava com machucado, pelo menos arrancou mais de uma vez, né? Quem já passou por isso, ou já viu, ou quem tem menino que já esfolou mais de uma vez, já deve ter visto assim, que arrancou, aí forma aquela casca, que normalmente é o sangue que ressecou, é célula morta, tá? E aí resseca, forma aquela proteção. Quando arranca a casca, sai mais sangue, aí vocês vê aquele monte de pontinho vermelho. Aí formou a casca de novo. Aí passam uns dias, arrancou de novo. Sai sangue, mas aí já não sai quase nada de sangue. E aí, por último, quando está no finalzinho, que arrancou ali o restinho da casca, nem sai mais sangue. Esse processo, gente, é esse processo de tecido de granulação. O tecido de granulação é o tecido que vai se formando, essa matriz provisória, rica em vaso sanguíneo, porque ela está promovendo a passagem de célula, de macrófago, de neutrófilo, para poder fazer a limpeza, e vai estar num local rico em líquido, então normalmente ele fica inchado, né? Igual a Jenny falou assim, arrancou, saiu sangue, saiu líquido, porque tem muito hematoma, extravasa muito líquido, porque está rico ali aquele tecido. E à medida que vai formando a matriz de colágeno, esse colágeno mais adequado, aí vai substituindo o tecido de granulação, e aí vai fazendo o que ele chama de contração da ferida, que é puxar a ferida para o local, tá? E aí, quando fechou, aí se funcionou direitinho, deposita o colágeno, que é o da maturação, o último colágeno, e aí fecha a ferida, tá? Segue esse passo aqui. Quando a gente tem uma ferida pequena, cortou, arrancou, vaza sangue, extravasa sangue, a gente tem hemorragia, isso coagula. E aí os neutrófilos chegam e começam a fazer a vigilância, começam a atacar esse primeiro processo e começa a dar os sinais de formação de novos vasos sanguíneos. Começa a ter angiogênese, começa a diminuir neutrófilo e aumentar macrófago. O macrófago vai começando a fazer a limpeza, começa a chamar fibroblasto, que começa a formar mais vaso sanguíneo, forma o tecido de granulação. Aí esse tecido de granulação vai subindo, da onde? Da base da ferida até o topo. Aí o epitélio vai se formando e aí aqui em cima está a casca. E aí, à medida que ele vai se completando, forma aqui o tecido epitélio normal. A união está aqui como união fibrosa, porque a gente teve uma cicatriz, não é uma regeneração. E o que significa ter a cicatriz?
é que eu lesionei o conjuntivo e na hora que fechou a ferida, na hora que terminou o processo de cura, eu tive uma pequena desorganização. Quando eu tenho uma cicatrização grande, normalmente vem de uma lesão grande ou a lesão nem estava tão grande, mas estava cheia de bactéria. O processo inflamatório foi muito intenso. Aí todo esse processo de combate, de formação, de tecido de granulação é muito intenso e eu tenho muito colágeno sendo formado e aí não vai ter a estabilidade do conjuntivo original, tem uma cicatriz grande. E no queloide vai ser o excesso dessa cicatrização. Falem comigo, gente. Eu sei que já deu 10 horas, deixa eu ver aqui. Faltam 4 minutos, mas a gente está no último slide, tá? Aguentem comigo. E aí, por fim, né, para a gente terminar, o que nos segue? Lesão, a gente vai ter um processo de inflamação que vai envolver respostas vasculares e celulares. Numa resposta aguda, né, quando sumiu, a lesão foi num momento e parou, cessou. A gente pode ter uma regeneração que tem a morte das células, o trauma do tecido, mas o conjuntivo está em si intacto. Uma ferida superficial. A gente tem um processo inflamatório, mas o processo inflamatório não é tão intenso. E aí a regeneração consegue manter a estrutura normal do tecido, onde a gente costuma ter isso. Lesão hepática, né, quando é leve, os nossos ralados de pele, tá? Ou como a gente vai ver muito em patologia dos sistemas, alguns problemas pulmonares, né? Pneumonia do lobo pulmonar. Quando eu vou ter cicatriz? Se a lesão é mais intensa, né? Foi mais profunda, ou tem um processo inflamatório mais intenso, aí eu vou prejudicar minha matriz, vou ter substituição do colágeno da matriz, a cicatriz, tá? Aí a gente tem um reparo. E se isso continua por longo do tempo, o reparo, o conjuntivo, o tecido que foi alterado, se é substituído por colágenos, por fibras colagenosas mais e mais densas, mais e mais resistentes, aí eu tenho um tecido fibroso, e aí eu já tenho essa fibrose, que é a cicatriz tecidual. Normalmente, com isso, eu tenho perda de função, né? A cirrose, a fibrose hepática, você perde a função do tecido. E aí a gente tem lá inflamações crônicas, né? Que está aqui cirrose, pancreatite, fibrose pulmonar, que vem muito em relação ao cigarro. E é isso, gente. Minha garganta até doeu. Eu acho que bateu recorde de falação enquanto vocês ficavam só ouvindo. E aí? Só fazer aquele norte, sul, leste, oeste e rezar para não cair nada disso na prova? Exatamente. Nem tanto, né? Vocês vão ver que eu dei uma boa retirada, tá? Quando vocês estiverem acompanhando o livro, eu não vou cobrar a parte genética, se vocês tiveram ou vão ter genética, não lembro. Tá? Não precisa ficar repetindo mitose, meiose nessa parte. A parte de bioquímica e a parte de receptores a gente vai ver em farmacologia, então não tem sentido a gente ficar vendo detalhes em cima desse momento, tá? E quando ele fica distinguindo cada subtipo de prostaglandina, cada subtipo de colágeno, cada subtipo de proteoglicano, não tem utilidade para a gente aqui, que é muito específico. Os subtipos de proteoglicano, subtipos de colágeno, no máximo, assim, é importante quando você fala em questão nutricional e normalmente você dá uma dieta balanceada. Tá? Não existe uma reposição tão específica assim, pelo menos no geral, né, no cotidiano, para eu vou repor o colágeno tipo 4, intertecidual. Né? Claro, na estética, né, tem alguns procedimentos, mas eles são paliativos. Só vão funcionar enquanto o paciente está fazendo
injeção disso. Enquanto ele não tiver parou, acabou. Ok? Ok. Alguma dúvida? Apesar de ser 10 horas e vocês querem só que eu fale boa noite? Gente... Foi interessante, professor. Foi legal. Não deu sono, não. Beleza. Eu espero que vocês tenham dado uma lida antes mesmo, porque eu acho que a lida dá. Sigam o exemplo da Janet. E quem é péssimo de desenho igual eu, tem alternativa. Fazer fluxograma, fazer mapa de palavras, fazer mapa mental. Né? Que são formas de você mecanicamente ajudar. Ok? Pensem se a partir de semana que vem vocês ativam a câmera para poder ver a cara de vocês. Eu não me senti tão abandonado por vocês. Beleza? Último recado. Por esses dias vocês vão receber um formulário, vai aparecer um formulário no AVA perguntando a opinião de vocês sobre as lives, sobre esse período remoto, como que vocês estão sentindo da vida e tudo mais, tá? Respondam de boa lá, sejam honestos, né? Porque, tipo, eu tô com problema, mas é porque em casa eu não aguento mais ficar em casa. Coloca essas coisas também, tá? Quanto mais honestos for, melhor. E eu vou comunicar com vocês, perguntando quem que se voltar, quem voltaria, quem não voltaria por causa de morar com pessoas que estão no grupo de risco, que não quer arriscar, ou quem não voltaria porque é do grupo de risco. Então, vou fazer esse levantamento com todo o curso, tá? Não tem nada definido, mas são coisas que a gente tem que estar preparado, né? O Conselho Nacional de Educação deu a entender que o ensino remoto vai até o final do ano, tá? Mas talvez algumas coisas... Jennifer, eu não acho que voltaria agora, tá? Ou acho que, na melhor das hipóteses, o que vai acontecer a partir do mês que vem, ou do final desse mês de maio, é começar assim, os cursos têm que fazer aula prática. Então, vamos começar a fazer as aulas práticas. A biomedicina, tá junto da nutrição, são 30 alunos. Ao laboratório cabe 25, mas tem que manter o distanciamento, social. Então, Diego, como que faz? Eu acho que eu consigo vamos marcar 2 horários, vem um grupo de 5 alunos no primeiro horário, faz a aula prática, vai embora. Vem grupo de 5 alunos no segundo horário, faz a aula prática, vai embora. Aí no dia seguinte, para poder fazer a aula prática, né? Porque a aula prática não pode ser substituída, tá? Então, porque em questão de saúde, Jennifer, com a coisa que aconteceu no governo, nessa briga toda no governo, e o que está acontecendo, e os dados que a gente está recebendo, inclusive de Rondônia, mostram que a gente vai ter um pico agora nesse meio de maio para o final de maio, aí depois a gente vai ver o número caindo, porque vai ser de gente morrendo, aí vai dando uma diminuição, aí nós vamos ficar um mês mais ou menos de boa, achando que a coisa toda passou, só que como as pessoas na semana passada, no começo desse mês, não fizeram distanciamento social, o Brasil vai enfrentar uma segunda onda. Então, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Educação, já está prevendo que, em vez do Brasil ficar livre do Covid no final de junho, provavelmente a gente só vai ficar livre do Covid no final do ano, tá? Então, a gente está preparando um monte de cenários diferentes, tá, pessoal? A gente vai enfrentar umas coisas bem difíceis no nosso país, porque o pessoal não está seguindo o que é necessário. Eu acabei de ver no jornal, professor, que em São Paulo 85% das UTIs já estão ocupadas. Sabe? E nós temos a subnotificação, né? Tem essa questão, está bem aquém do que é a informação que se precisa, né? Então, assim, a Ellen, ontem ela pediu para me poder passar algumas coisas, ela está lotada, ela que está no grau de enfrentamento.
e tá impressionante o número de casos que ela está atendendo. Aí, vem cá. Entendeu, gente? Então, assim, se cuidem, porque Cacoal vai ficar feio, assim como o resto do país, né? Principalmente os locais que não têm uma estrutura de saúde. Vem cá, ô barriguda. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Hã? Oi! Aí, então. Que amor. Tá te vendo? Tá te vendo? Não. Beleza? Belê. Então tá, gente. Obrigado por hoje. Boa noite para vocês. E aguardem aí os questionários, as perguntas sobre isso. Beleza? Valeu, gente. Boa noite. Beleza, professor, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Dá tchau, dá tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, Agatha. É muito bonito. Tá.